Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos corrigir as atividades da semana passada, né, que fala de seno e cosseno, que são atividades que vão cair no simulado, tá? Então, vamos começar, vamos compartilhar a tela aqui com a questão 1. Determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos. Qual foi beta na figura? Eu quero que vocês observem que eu tenho aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo beta. O ângulo alfa, ele tem como cateto oposto o lado CB, que mede 15, e como cateto adjacente o lado AC, que mede 8. A hipotenusa, gente, é 117, é o lado oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa 17. Em relação ao ângulo beta, cateto oposto é 8, cateto adjacente, 15. Se nós calcularmos o seno, é dado a regrinha, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de qualquer ângulo agudo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No ângulo alfa, cateto oposto mede, aqui o ângulo alfa, mede 15. Cateto adjacente, 8. Então, cateto oposto 15 dividido por 17, 0,88. Dividimos isso aqui, a calculadora, né? A calculadora, quem não sabe fazer, pode usar a calculadora e usar duas casas decimais. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é 17. Ok? Seno de beta. O seno de beta, cateto oposto 8 dividido por 17, que deu 0,47. E o cosseno de beta, que é o cateto adjacente, que é 15 dividido por 17, que é a hipotenusa, que deu 0,88. Ok? Então, essa é a questão número 1. A questão número 2, nós temos aqui, olha só. Observe o triângulo retângulo mostrado na figura e calcule. Nós temos triângulo retângulo, um ângulo aqui beta, um ângulo agudo, que é menor que 90. Pede para calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo indicado, o ângulo beta, a área do triângulo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular seno, cosseno, tangente de beta. Certo? Seno de beta. Ó, seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 3 quartos. Então, o seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 3 quartos. Eu nem dividi aqui. Vou deixar os 3 quartos, pode deixar na forma de fração. Cosseno de beta, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Tem cateto adjacente? Não tenho cateto adjacente, certo? Como que eu vou calcular o cateto adjacente? Usando o teorema de Pitágoras. Eu tenho que usar o teorema de Pitágoras para poder achar o cateto adjacente. Uso o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, vou fazendo aqui com vocês. Ó, 4 ao quadrado dá quanto? 16. Igual. 1 dos catetos ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Mais o outro cateto, né? Mais o outro cateto, que eu vou chamar de x elevado ao quadrado. Certo? Bom, o 9 está positivo, ele passa para lá negativo. Eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado igual a 16. Tira 9, é 7. Então, eu quero x, né? Então, vamos lá. X vai ser igual a raiz quadrada de 7. Vamos lá.
Que vocês já entenderam o teorema de Pitágoras, né, gente? Eu não vou procurar aqui como que põe raiz quadrada de 7, que é inserir, ação. Aí eu vou ter que colocar a raiz quadrada aqui, né? O vídeo vai acabar ficando muito grande. Então, aqui, vai dar raiz quadrada de 7. Ok? Então, x igual a raiz quadrada de 7. Usei o teorema de Pitágoras para poder achar esse lado, que eu não tenho o valor do cateto adjacente. Então, usei o teorema de Pitágoras, achei raiz quadrada de 7. Então, agora eu tenho o cateto adjacente, cosseno de beta é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que vai dar raiz quadrada de 7 dividido por 4. Então, achei. Gente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Quanto que mede cateto oposto? 3. Quando mede cateto adjacente, raiz de 7. Eu nunca deixo raiz do denominador, então eu tenho que racionalizar. Lembrando como é que eu racionalizo, eu multiplico pela mesma raiz, embaixo e em cima. Aqui, ó, raiz está no denominador, raiz de 7, multiplico por ela mesma, porque 7 vezes 7, 49, raiz de 49, 7. Fica o 7 sem raiz. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, vai dar 3 raiz de 7 sobre 7. Beleza? Bom, o exercício pede também a área do triângulo. A área é base vezes altura. Então, aqui eu tenho a base, que nós calculamos usando o teorema de Pitágoras, que deu raiz de 7, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, vai dar 3 raiz de 7 dividido por 2. Essa é a área do triângulo que foi pedido no exercício também. Número 3. A gente olha para a figura e pensa que o exercício é um exercício difícil, mas não é. Observa só o triângulo. Tem um triângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um cateto, aqui outro cateto, e aqui hipotenusa. O X é o meu cateto oposto. E o 2.000 metros, que é 2 quilômetros, é o meu cateto adjacente em relação ao ângulo de 15 graus. Eu observo aqui o ângulo de 15 graus. Eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente, eu posso usar tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí, depois que eu achar o X, eu tenho o valor de cateto oposto. E o A, hipotenusa. Aí eu posso, aqui, ó, usar o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é seno, ou posso usar o cateto adjacente com a hipotenusa e usar cosseno para achar o valor disso. Então, vamos devagar, observando o triângulo. É um triângulo retângulo, o meu ângulo agudo é de 15 graus, o exercício me deu o valor do seno, do cosseno e da tangente de 15 graus. Eu sei que eu vou ter que usar isso. Se o exercício me deu, eu vou usar. Vamos ver o que o exercício pediu. Um avião partiu daqui e começou a levantar voo. Levantou o voo, partindo de B, olha lá, em B, e fazendo um ângulo de 15 graus com a horizontal. Foi subindo com a horizontal, foi fazendo um ângulo de 15 graus. Aqui a altura, aqui, é o X, ó, a minha altura. E qual? A distância percorrida, Y, então ele quer que eu ache a altura X, a distância percorrida Y, quando alcançar a vertical. Passa, ó, alcançou a vertical, passa por um prédio A, situado a 2 quilômetros do ponto de partida. Resumindo, o avião partiu do ponto B, começou a levantar voo. Quando ele passa aqui em cima do prédio, não encostado no prédio, né, gente? Mas retinho, em cima do prédio, olhando lá de cima para baixo, ele está em cima do prédio, certo? Ele vai estar aqui a altura e ele vai ter andado 15 de distância. Como o exercício me deu? Seno, cosseno,
Gente, tem que usar uma dessas coisas. O que eu vou achar primeiro? Eu quero achar o x primeiro. X. O x é o quê? Cateto oposto a 15. Eu preciso ter mais um valor, porque eu já tenho seno, cosseno e tangente. Não faz se usar seno, cosseno, tangente, eu já tenho valor. Então, olha só. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é o quê? Tangente, perdão, gente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente é tangente. Eu vou usar tangente de 15 igual cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente. Vamos lá. Tangente de 15, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por que a tangente de 15? Foi dado aqui, 0,26. Substitua aqui, 0,26. Que é igual a x dividido por 2.000. Eu não vou usar 2 quilômetros. Eu uso 2.000, como foi dado lá no gráfico, que já sai a distância em metros certinho. Porque senão, se eu fizer aqui, ó, 2.000, em vez de colocar 2.000, colocar 2 quilômetros, vai dar 0,52 quilômetros. Mas se eu usar os 2.000, quando eu multiplicar cruzado 0,26 vezes 2.000, já sai a distância em metros, 520 metros. Então, a altura que ele vai estar aqui, ó, quando ele passar em cima do prédio, ele vai estar 520 metros de altura, certo? Já achei o x. Beleza. Posso usar o x com y, o cateto oposto sobre a hipotenusa? Sendo. Posso usar o próprio 2.000 aqui com y. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é cosseno. Então, olha, cosseno de 15 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 15, como foi dado no exercício, é 0,97. O cateto adjacente mede 2.000, eu quero achar o valor da hipotenusa, que é y. Eu podia ter colocado o y aqui, coloquei hipotenusa, mas podia ter colocado y, não tem problema. 0,97 vezes y, ou vezes a hipotenusa, como eu usei, é igual a 2.000. Agora eu pego 2.000 e divido por 0,97. 2.061,85 metros. Então, a distância y percorrida aqui, ó, vai ser de 2.061,85 metros. Questão 4. Calcule o perímetro do triângulo ABC. Então, eu tenho ABC. Cosseno de alfa. O alfa aqui eu não sei quanto que ele mede, só sei que é um triângulo, é um ângulo agudo, menor que 90. O cosseno dele mede 3/5. E o segmento BC, que é a minha hipotenusa, mede 10. Então, olha só. Eu tenho o valor de cosseno. Então, eu tenho que achar primeiro algum lado da fórmula do cosseno. Olha só, vamos aqui, ó. Cosseno. Cosseno de alfa é 3/5. O cateto adjacente, eu não sei quanto mede, eu chamei de x. Por que eu usei o cateto adjacente? Porque cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu chamei o cateto adjacente de x. E a hipotenusa eu sei quanto vale, porque o exercício me deu. O exercício falou que é 10. O lado BC, que a hipotenusa mede 10. Então, multiplica cruzado, 5 vezes x, 5x, 3 vezes 10, 30. X igual a 30 dividido por 5, x igual a 6 metros. Beleza, já achei um lado, mede 6 metros. Já tenho o outro lado, que mede 10 metros. Falta achar o outro lado. Por quê? Eu tenho que achar os 3 lados, a medida dos 3 lados. Porque o exercício quer perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Quadrado, retângulo, triângulo. Então, eu preciso da medida dos 3.
E como o exercício me deu cosseno, bom, usei o cosseno, achei o cateto adjacente. Mas eu não tenho seno, eu não tenho tangente. Certo? A medida, eu não sei nem o valor do ângulo. Então, agora só me resta achar o terceiro lado, teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, eu acho a medida do terceiro lado. Eu tenho a hipotenusa é 10. 10 ao quadrado, igual x ao quadrado, que é a medida que eu achei, 6 ao quadrado. O outro lado que eu quero achar, que eu chamei de y. Y ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36, já passei para o primeiro membro negativo, estava no segundo membro positivo, passei para o primeiro negativo. Igual a y ao quadrado. 100 menos 36, 64. Então, raiz quadrada de 64, 8. Então, agora eu tenho a medida dos três lados do triângulo. Um lado mede 8, o outro mede 6 e o outro mede 10. Agora, eu posso calcular o perímetro. Perímetro é igual a 10 mais 6 mais 8, que é igual a 24 metros. 5. Olha só, vocês estão vendo que a gente está trabalhando exercícios aqui, fazendo uma revisão de tudo que a gente já viu nesse ano. Nós estamos vendo teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente, área, perímetro. E nesse exercício aqui, a gente ainda vai revisar a equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, certo? Então, num exercício, às vezes a gente relembra, nós estamos fazendo já uma revisão para o simulado. Tá? Olha só, as raízes da equação x ao quadrado menos 14x mais 48 igual a 0, expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Determine o perímetro desse triângulo, o seno, o maior ângulo. Beleza. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar as raízes da equação. X' e x duas linhas. Os resultados de uma raiz, de uma equação, nós chamamos de raízes da equação. Nós vamos ter que resolver essa equação de segundo grau. Os seus resultados, x' e x duas linhas, serão os catetos. Né? Expressam em centímetros as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Já sei que o x' e x duas linhas serão os catetos. E aí eu vou achar a hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras. Certo? Resolvendo a equação de segundo grau, lembrando que o número que acompanha x ao quadrado, o coeficiente de x ao quadrado é a, o coeficiente de x, b, e o número sozinho, sem letra constante, c. Então, a igual a 1, b igual a menos 14, e c igual a 48. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Como o b é negativo, nós vamos colocar entre parênteses, porque todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 41. Então, aqui, 14 vezes 14, 196. Menos, vezes mais, menos, 4 vezes 48 dá 192. 196 menos 192 igual a fórmula de Bhaskara, para nós acharmos os valores de x. É menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. X é igual. O menos da fórmula, o menos do b. Menos vezes menos, mais. Mais ou menos raiz de delta, mais ou menos raiz de 4, mais ou menos 2. Aqui eu tenho 2 vezes a, 2 vezes 1. Vamos para o x' e o x duas linhas. 14 mais 2, 16. Dividido por 2, 8. 14 menos 2, o x duas linhas, 12. Dividido por 2 igual a 6. Achamos os valores dos catetos, né?
continuando com o exercício. Desenhei aqui no plano retângulo. Temos os valores dos catetos, que foram as raízes das equações que nós encontramos. Vamos agora achar a hipotenusa. Usando o teorema de Pitágoras, chamei a hipotenusa de x, x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 vezes 8, 64, 6 vezes 6, 36. X ao quadrado igual a 100, raiz de 100 igual a 10. Ok? Achei o valor da hipotenusa. O mais que o nosso exercício pede? Determine o perímetro desse ângulo e o seno do maior ângulo agudo. Certo? Bom, aqui, o seno do maior ângulo agudo, eu vou aqui, ó. Chamei o beta, maior ângulo agudo, certo? E o seno de alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. 8 sextos deu 4 terços. O seno de beta, cateto oposto dividido pela hipotenusa. 6 dividido por 8 deu 3 dividido por 4. Ok? Então, aqui, olha só. O que é maior, 4 terços ou 3 quartos? Eu pego 4 e divido por 3. Eu pego 3 e divido para 4 pessoas, esse aqui é maior, né? Maior seno, né? Então, esse, olha só. Estou pedindo aqui. O seno do maior ângulo agudo. Bom, então deu maior, certo? Esse é o maior seno. Ok? Seno de alfa. Ok? Aí eu calculo o seno de alfa, calculo o seno de beta. Como esse deu maior, logicamente, esse é o seno do maior ângulo. Ok? Aqui. Bom, então eu vou postar o vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem no Teams, tá? Que eu respondo as dúvidas, respondo todas as dificuldades que vocês tiverem, se for preciso. Gravo um outro vídeo respondendo as dúvidas que vocês venham a ter, tá? Eu só peço vocês que lá também eu vou postar esse arquivo no Word com as resoluções. As dúvidas que vocês tiverem, vocês tentem fazer novamente, tá? Tentem tirar essas dúvidas, porque é matéria de simulado, gente. E prestem atenção, façam as atividades. A nota livre vale muito, muito ponto. Quem não está fazendo as atividades vai ficar sem nota livre, tá? Então, prestem atenção, façam atividades, entreguem em dia, postem no Teams, tá? Não deixem de fazer. Eu estou olhando todas. Quem quiser, eu mando a foto da folha com todas as atividades. Eu abro, corrijo, arquivo por arquivo que vocês enviam, tá? Então, depois não quero ninguém reclamando, porque não tem nota livre, tá bom? Então, fiquem com Deus e tudo de bom para você.